Boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando mais uma live das 20 lives da Nova Educação. Chegamos à nossa 16ª live. A gente está na última semana, no sprint final aí da nossa jornada. Então, nessas 20 lives eu falei sobre várias coisas com vocês, né? Falei sobre as oportunidades, os desafios do ensino à distância. Falei na segunda semana sobre a rota da programação em robótica, quais elementos a gente pode usar para dar esses primeiros passos, né? Na semana passada a gente fez a maratona da aprendizagem criativa, ou seja, eu mostrei, falei, né, sobre os conceitos, os pilares lá da aprendizagem criativa, do MIT e tudo mais. Falei sobre projetos, paixão, pares e play. Então, assim, muitas vezes, né, quando a gente fala sobre ensino maker, sobre atividades mão na massa, a gente fica muito focado nas ferramentas, né? A gente fica ali falando assim, não, eu preciso ter os melhores equipamentos, ter a melhor infraestrutura para que os meus alunos aprendam a programar, aprendam sobre robótica. E isso é legal, mas isso é só a ponta do iceberg, né? Então a gente falou sobre todo o fundamento da aprendizagem criativa, que acaba sendo uma das grandes, vamos dizer assim, habilidades para os desafios do século XXI, porque vai permitir às nossas crianças se readaptarem perante as grandes mudanças, né, que a gente vai encontrar aí no nosso dia a dia. Então, cada semana está tendo uma temática diferente. Chegamos na nossa última semana, na nossa 4ª semana. E essa semana eu quero tratar uma questão sobre a robótica como uma ferramenta de mudança social. Teve uma vez que eu compartilhei um post no Facebook. E aí, falando sobre robótica, eu estava divulgando algum dos eventos da semana ou do workshop, e a pessoa foi, tipo assim, um tanto ríspida assim, comigo, falou assim, isso aí não é prioridade, né? Prioridade é, será que isso vai ajudar as nossas questões sociais, né? As nossas questões de discriminação, de diferença, de desigualdade social. E eu fiquei pensando, sim, a robótica ela é capaz de fazer isso. E às vezes, por a gente pensar que ela se trata muito de um ferramental, né? Assim, a pessoa aprender a programar e tudo mais, a gente esquece, né, a quantidade de oportunidades, né? Então, o que acontece? Tudo que eu estou explicando até aqui está relacionado à questão da gente usar como mudança social, né? Mostrar não só para quem é mais privilegiado, mas para todo mundo como, né, quais habilidades necessárias para resolver os desafios do século XXI. E a gente vai perceber que, no final das contas, a gente precisa várias vezes de estruturas, de equipamentos, mas às vezes é só a nossa mentalidade nessa jornada. Então, assim, hoje a gente vai começar com o pé direito, né? Já começar o jogo ganhando. Já tem um convidado hoje super especial, né, que vai estar aqui com a gente, um cara que já desenvolve um trabalho incrível, que é o André, de um projeto chamado Robótica Sustentável. E, bom, eu vou deixar aqui com ele, vou chamar ele aqui, a gente vai começar essa conversa e aí ele vai se apresentar e falar sobre o projeto para vocês. Vamos ver se o André entra aí, já mandei o convite. Vamos lá. Opa! André? Aí! Fala, mestre, tudo certo? Tudo? E aí, cara, como é que tá? Cara, tamo aí, né? Nessa correria de live, de um monte de coisa. Semana que vem também tem um workshop do professor da Era Digital, que eu vou dar uma resumida, vai ter um monte de conteúdo bacana aí também. E tamo aí, né, juntando forças, né? O pessoal tá querendo saber mais sobre esse tipo de conteúdo. E acho que o pessoal já enjoou da minha cara também, então eu vou dar uma variada aqui e chamar um pessoal para falar algumas coisas aí que acho que as pessoas já não estão a fim de me ouvir, não. Andrezão, fala aí de onde tu é. Fala um pouquinho, que é esse negócio de robótica sustentável? Que parada é essa que tu tá... Que moda é essa que tu tá inventando? Fala aí um pouquinho de você. A gente vai batendo essa bola aí. Bom, pessoal, meu nome é André, como o Lanco falou, né? Eu trabalho com robótica sustentável, que é o quê, né? Nada mais é do que na academia, né? Dentro das universidades, eles chamam de robótica livre.
que é a robótica relacionada a conteúdos com reciclagem e também relação sobre projetos interdisciplinares, robótica educacional. Só que o que a gente fez? A gente potencializou isso ao máximo. A gente conseguiu fazer com que a gente fizesse uma economia criativa, sustentável dentro de um bairro. E a gente criou esse projeto dentro de uma escola pública que hoje virou uma empresa. Então, assim, isso mesmo. É só para você mostrar o quanto a gente já desenvolveu e criou, assim, mudou muita coisa já. E é uma trajetória, né? Mostrar como... Eu falo muito sobre isso, sobre o impacto social que a gente faz, né? Não é um impacto só de educação, é um impacto de transformação educacional, sustentável e social, que a gente vem fazendo e conhecendo fazendo cada vez mais com que isso proporcione, tanto para a escola pública como para as escolas particulares. Então, hoje a gente, só para finalizar, hoje a gente reúne os conteúdos de robótica educacional, mais maker, mais o processo de aprendizagem ativa, todos os processos relacionados a isso, e principalmente a sustentabilidade como um primor, né? Um pilar nosso que a gente desenvolve nesse parâmetro. Sim. Desculpa te interromper, André. O pessoal tá falando e também eu tô sentindo, não sei exatamente se é alguma coisa do seu celular, mas o som tá meio com um certo eco. Não sei se é aproximar, se é afastar. Tenta falar alguma coisa aí. Pronto. Melhorou? Pô, deu na mesma. Bom, deixa eu ver aqui. Deu pra entender, assim. É só pra ver se a gente consegue otimizar isso aí, mas deu pra entender bem. Pronto, melhorou. Oi, fala aí. Melhorou? Cara, melhorou um pouco. A gente vai seguindo, não tem problema não. Acho que agora deu uma melhorada. Se for... Eu que tenho que usar... deixa eu diminuir talvez o meu... Fala alguma coisa aí. Oi. Bom, não sei. O pessoal tá falando que tá com... Não sei se é eu. Eu não tô te escutando com eco, mas quando eu falo, eu tô escutando como se eu estivesse aí na tua tela. Com eco. É? Deixa eu ver. Pera aí, que agora que eu fiquei bolado. Deixa eu ver. Ué, que estranho. Deixa eu ver aqui se eu me aproximando pra cá. Tá. Melhorou? Fala aí. Acho que melhorou. O pessoal tá dando feedback aí. Não, tranquilo, sim. É porque pra mim tá tranquilo. Não sei se o problema sou eu agora, enfim. Bom, vamos continuando. Se continuar, gente, vocês falam e aí a gente vai vendo. Pronto. Só para finalizar. Então, assim, pessoal, hoje a robótica sustentável, ela reúne esses pilares, né? Tanto de educação, como também o caso da robótica educacional, do Maker e do STEAM, né? Que a gente, eu falo muito sobre o STEAM, que é uma metodologia ativa que traz a interdisciplinaridade e faz com que as coisas proporcionem, né? Uma conexão com a educação tradicional, né? Acho que muito, por exemplo, a ciência, a tecnologia fazem com que isso transforme a educação, a robótica, em uma proposta de mudança educacional dentro da escola tradicional, né? Entendi. Aí, o que a gente fez? Usou esses 3 pilares, STEAM, robótica educacional e Maker, proporcionou isso com muita sustentabilidade. Hoje, todos os nossos projetos são voltados à sustentabilidade. A gente fez uma economia criativa dentro do bairro que a gente se formou, da escola pública que foi formado o projeto. E hoje a gente se encontra como uma empresa /projeto também, porque a gente continua o projeto social lá, o projeto educacional também. E a gente faz... E por que essa distinção, né? Ele é social porque a gente trabalha com a comunidade dentro da escola. Olha que legal. E a gente ainda continua com o projeto educacional, né? Eu ainda estou lá como professor.
Mas agora a gente também está embarcando, junto com ex-alunos, a questão de startup e desenvolvimento empreendedor, para que a gente consiga escalar essa proposta de robótica como um projeto para várias escolas, várias pessoas, que a gente consiga impactar cada vez mais. Tá, André, cara, muito massa, é surreal, na real. Mas tá, vamos do começo então, até para dar um auxílio pro pessoal. Pô, você tá falando de economia criativa, você tá falando de uma escola que virou empresa que eu nunca nem vi isso na vida. E, cara, de onde começou isso? Como é que você se meteu nessa história? Tu já mexia com robótica? Tu começou nessa escola? Conta como é que foi o começo dessa história aí pra gente. Pronto, então melhorou? Pô, acho que melhorou, viu? Pra mim tá melhor. Vê se a galera. Vou ver o retorno do pessoal, mas vai falando aí. Pronto, aí como é que funciona, né? Eu sou biólogo, eu sou bacharel e licenciado em biologia, Uhum. e aí Cara, como é que um eu na minha. biólogo foi meter bedelho na robótica? Conta essa história aí, vai lá. Pois é, aí o que aconteceu? Segui mestrado em ecologia e recursos naturais. Uhum. E aí, numa parte do meu doutorado, que eu ainda estou desenvolvendo, mas provavelmente eu acho que eu não vou continuar, porque a minha vida deu uma outra guinada. Eu trabalhei com programação. Então, eu trabalhei com programação, principalmente uma programação de alto nível. Eu fazia análises multivariadas em C, um negócio bem Caramba. hardcore. Te E colocaram aí, uma o que cilada. Eu acontece? já acho isso tenso. Eu sou engenheiro, já acho isso meio tenso para pegar alguém do zero. Falar assim, além do que você já faz, né, a nível de doutorado, ainda mexer com uma programação mais pesada é muito intenso. Mas enfim, continua. Não, aí tu imagina. Ela trabalhava com análises estatísticas multivariadas. Era um negócio assim absurdo, saíam uns gráficos. E o que é que eu fazia? Eu desenvolvia as funções, utilizava funções prontas, desenvolvia as minhas próprias funções, baseado nas matrizes que eu gerava. Mas, pelo amor de Deus, né? Como é que eu cheguei aqui, né? Aí o que é que aconteceu? Eu peguei, eu tive que trabalhar, acabou a bolsa, estava num período de crise, voltei, fui para a escola pública, Aham. sempre dei aula, né? Que eu sou licenciado e bacharelado. E aí Tá. sempre eu dei aula, e aí na escola pública me incomodou muito essa questão de todos os problemas da escola pública, né? Aluno desinteressado, aluno sem motivação, aluno não se identificando com nada. Então, assim, eu peguei o laboratório de ciências e transformei ele num laboratório de robótica. Mas não era só de robótica, ele começou com vários projetos de sustentabilidade. Uhum. Então, como é que ele fez? Como é que eu fiz? Eu peguei, abri um cantinho na escola só com reciclado. Então, era só sucata. Aí entrou muita sucata da comunidade, dos pais, E das sucata, pessoas. sucata assim, mais papelão ou sucata já Tudo, eletrônico e tudo tudo, mais? tudo, tudo. Desde papelão, rolo de papelão, papel da escola, lixo eletrônico da escola, TV, monitor, gravadora, tudo, tudo, Caraca. tudo, tudo. Aham. E aí entrou tudo. Aí eu fiz meu papel ambiental, né? Biólogo. Aí eu disse, não, vou triar isso, vou separar, vou destinar. Chamei os catadores da região. Fiz uma associação com os catadores, tanto de lixo eletrônico como de resíduos sólidos. Aí a gente juntos, o que é que eles faziam? Eu disse, olha, papelão é 10 centavos o quilo. Não tem problema. Deixa por 5 que venha buscar. Porque o Aham. meu importante não era ganhar dinheiro, era a coisa fluir. E Sim. aí nessa brincadeira a gente foi fazendo essas parcerias e foi acontecendo. Às vezes eu ia deixar, às vezes eles iam buscar. Então muita coisa começou a transformar. A escola em si, a escola começou a ganhar prêmio, ganhou reportagens e muitas coisas. E meus alunos foram se empolgando, ganhando premiações, ganhando eventos. A gente foi para vários lugares, a gente apresentou esse projeto no Rio Grande do Sul,
na Mostra Tech, e a gente apresentou esse projeto nas Campus Parties. Hoje eu sou palestrante de Campus Party, que a gente leva esse projeto aonde a gente vai, e a gente apresentou em vários outros congressos de educação, como o Congresso de Educação STEM, que é ligado à Embaixada dos Estados Unidos. A gente enviou para várias editais de educação também, e aí foi fomentando. Chegou num certo ponto que a gente acabou, os meus ex-alunos saíram, mas eles ficaram com aquela vontade de sempre ficar na escola. E o projeto também... Cara, rapidão, deixa eu só te interromper aqui. Sabe por quê, André? Que assim, a maior parte do público aqui é professor. E uma coisa que eu vejo, assim, a gente que vem em escola, dá aula em escola, até a gente quando era da escola, você falou uma coisa que parece, você falou assim, muito simples, mas que quando a gente tá na escola, o nosso maior desejo é sair da escola. Quando toca o sinal, os meninos saem correndo. E você falou uma coisa que foi simples, mas que foi... Os meninos saíram e falaram assim, não, eu vou dar um jeito de voltar para a escola. Então, é esse tipo de engajamento, assim. Eu vou deixar você contar a sua história, se vou te interromper às vezes, para a gente ver esse... Tranquilo. Eu acho que não é só, é robótica, não sei o quê. Cara, como você encantar os seus alunos de tal forma que eles queiram voltar para a escola, né? Enfim, e aí esses alunos queriam voltar para a escola, como é que foi esse processo? Pois isso é muito engraçado, que o projeto, quando você cria um projeto interdisciplinar dentro da escola, ele não tem o objetivo de expulsar o aluno, e sim ele manter engajado na escola. Uhum. E ele fica tão engajado na escola que ele quer vivenciar cada passo, ele quer aprender mais, ele quer vivenciar mais, ele quer participar dessa evolução. Então ele participa da evolução junto com o projeto. Nessa brincadeira aí, os meus ex-alunos que passaram em universidades, um fez mecatrônica industrial no IFCE. Eu esqueci de comentar, gente. Eu sou do Ceará. Eu acho que eu esqueci de comentar. Foi a primeira coisa. Eu pensei, o pessoal deve pensar assim, é aqui da terra do Luano. Não, nada. Aqui é Brasil. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Legal. Então eu tô aqui no pico da epidemia, o negócio tá sério aqui. Tá seríssimo. A gente não tá saindo pra nada. Provavelmente vai ter um lockdown. Então o negócio vai ficar cada vez mais sério. A situação da pandemia tá séria aqui. Total. Mas assim, voltando pro assunto, né? Aí, no caso, meus ex-alunos, eles tinham essa vontade de voltar. E a gente... Acabou que a gente desenvolveu, junto com eles, esse espírito empreendedor. Aí a gente ganhou até um prêmio empreendedor, que a gente fez uma pequena startupzinha de brincadeiras de robótica, que a gente acreditava tanto na robótica, eu mentorando eles, né? Participando ativamente. Vamos fazer isso. Eu peguei meu 13º salário e dei na mão deles. Olha que risco, né? Caraca! E é professor do ano, viu? Cara, vou te falar. Né, André? Brincadeiras à Mas se eu te contar o resultado, que quebrou, quebrou. Mas eu não perdi. Eu não perdi porque, cara, eu aprendi muito. Tá, vamos lá, rapidinho, porque essa história é grande, tá rolando rápido, mas peraí. Então, assim, os meninos voltaram e disseram, não, beleza, vamos fazer uma coisa empreendedora. E o que era essa atividade? Tipo assim, as brincadeiras com robótica, eles iam para a própria escola, eles faziam outras coisas. Como é que era? Vamos dizer assim, qual era o modelo de negócio que vocês estavam tentando implementar? Pronto, a gente desenvolveu um modelo de negócio, né, relacionado a festas, né? E a gente era um modelo, o pessoal chama do empreendedorismo de B2C, né? Sim. Ao consumidor. Então a gente vendia muito para o consumidor a festa de robótica. Tipo assim, tem festa. Deixa eu mostrar aqui para ti, ó. Por exemplo, tem festa que tem robótica. Isso. Pronto, ó. Por exemplo, eu pego um robô desse, né? Como a gente faz, ó. Aí ele faz a animação da festa. Além da animação, a gente tinha um robô de combate. A gente tinha 3 estilos de robô de combate. Era um robô estoura balão, um robô sumô e um robô futebol.
E a Infelizmente, ideia era as quebrou crianças por... programarem esse robô, e eles ficavam, tipo, na festa, andando aleatório. Ah, eles brincavam, isso. Aí eles brincavam, tinham arenas de disputas que as crianças brincavam. Ah. Mas assim, eu falei pra eles que eu disse, olha, o que eu gosto, que eu amo fazer é robótica sustentável, é ensinar, é aprender, é passar isso pro aluno. Eu via potencialidade na robótica com oficinas, aulas, cursos. Eu falei sempre pra eles, só que eles não gostavam. Aí eles pensavam, não, vamos fazer uma coisa técnica, um negócio mais hardcore, o pessoal gosta Ah, de ver sempre robô gosto. gigante. Aí eu Uhum. disse, não, vai, pois vai, eu quero ver até onde vai dar. Aí eu peguei o 13º salário, botei na mão deles, fizeram todos os robôs possíveis, os robôs mais lindos feitos de papelão. Eu acho que ainda tem um Instagram, eu acho que eles ainda não excluíram, o nome da empresa era RoboFlash. Robô Flash. E aí eles tem um Instagram ainda rolando, aí tinha os robôs, designer, todos feitos com materiais reciclados, né? Porque, voltando um pouco, a gente sempre, nessa construção desse projeto interdisciplinar, ele nasceu na sustentabilidade. E lá Uhum. saiu vários outros projetos. Tem uma reportagem nossa que mostra vários projetos que saíram. Na verdade, de lá saíram 3 projetos. Eu trabalhei com robótica, trabalhei com arte mesmo, pintura, Uhum. e a terceira era uma horta orgânica também, com tudo com lixo eletrônico. Ah, tá, Tipo, entendi. Então, na verdade, você pegava assim, que é lixo eletrônico, e aqui que a gente pode fazer? Podemos fazer arte. isso. Ah, podemos usar para uma horta e podemos fazer para robótica. Então, acho que acaba que a base é mais de novo, sustentabilidade do que a robótica em si. A robótica é um pilar. Isso, só que acabou que virou a frente, né? Sim. Por quê? De todos eles, acho que, e isso até para falar para os professores, a robótica engaja muito o aluno. Uhum. Primeiro, pela aplicação prática do conteúdo, o que ele aprende, ele faz. Isso é muito importante. Por exemplo, quando a gente está um professor de física explicando atrito, ele não vai entender o que é atrito. Agora, quando ele vê que o robô dele está patinando e ele entende o que é atrito, aí a cabeça dele faz assim, ó, Não, abre. assim, é muito louco. Isso acontece muito com as ciências exatas, com todas as matérias rola muito isso na escola, né? E eu também bato um pouco nessa tecla. Geralmente, mas com matemática e física é batata isso. O aluno fica assim, mas para que eu vou aprender atrito? Para que isso vai servir na minha vida e tudo mais? Então, quando você já chega com um projeto e aí o robô tá patinando, você, e aí, fera? O robô tá patinando, e aí? Deixa eu contar aqui um contexto. Existe uma tal de força normal, existe coeficiente de atrito. Aí ele, caramba, eu quero resolver esse problema. Ele ama. Por quê? Aplicação, gente. Uhum, Aplicação. Mas enfim, isso. continua. Aí, e ele também, ele vê a possibilidade de criar qualquer coisa, né? Por exemplo, ó, eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar para vocês. Uhum. Por exemplo, ele criar um projeto como esse, de interface, onde ele vai responder a um carinho. Ó. Nossa, que sensacional. Aí isso Esse cachorrinho daqui, ele é feito, é papelão, isso aí que é? isso é papelão. Totalmente feito de papelão. Ó. Cara, que massa. E tá, eu tô vendo que tem 2 servomotores que faz ele mexer. E esse carinhão, que é um ultrassom que ele tá identificando? Pronto, ele tem um ultrassom nos olhos, né? Ah, Mas nos ele olhos. tá com infravermelho nas laterais, ó. E Aham. aqui no carinho também, ó. Ó, Cara, que massa, que massa. ó, aí Isso ele você, os responde, alunos ó. fizeram isso aí? Não, nossa, o pessoal adora, né? Tu Aham. imagina. Isso, Aí como é que esses alunos funciona? assim, que é ensino médio? Tudo ensino médio, viu? Beleza. Ensino médio e fundamental. Chegou a ter 9º ano do fundamental. Legal, legal. Desculpa, vai, continua. Aí eles pegaram, quebraram a empresa, não deu certo, não se empolgava, só ia quando eu puxava eles. Aí eu disse, não, quer saber? Vou ficar só com a robótica. Infelizmente, eu não consegui, assim, por motivos pessoais, eu tive que acabar saindo um pouco dessa escola, trabalhar em escolas particulares. E aí acabou que eu fiquei só com o projeto da robótica. Uhum. E aí pronto, foi o que mais impulsionou, todo mundo acreditou, e com eles eu acreditei também. Aí a gente acabou entrando em vários editais,
mostrando não só como um projeto, como um empreendedorismo de impacto social, que é uma proposta de negócio de impacto, que significa o quê? Eu e meus alunos, meus ex-alunos, alunos também, né? A gente montou uma frente de que, não é só um projeto social. A gente também trabalha com projeto social. A gente faz doações, a gente faz captação de resíduos, a gente faz todo esse impacto, tanto com o bairro, como também em todas as outras regiões. Mas a gente tem uma forte... um motivo empreendedor, né? Tanto financeiro para eles, para a gente, mas também um motivo de proposta de valor para as empresas. Então, tipo, a gente diz assim, escola, que na verdade uma escola é meio que uma empresa com a... Aí o cliente, hoje vocês oferecem o serviço para escolas, é isso? Isso, para escolas. Mas a gente não deixa de fazer um impacto. Hoje a gente ainda atua fazendo impacto, fazendo coleta e desenvolvimento do resíduo, né? Mas hoje a gente trabalha muito mais voltado para as escolas Sim. particulares. A gente leva para elas as nossas propostas de valores, que é sustentabilidade e acessibilidade. A gente leva que a gente consegue fazer uma educação tecnológica mais fácil, inclusiva e sustentável. Como é que vocês fazem uma educação tecnológica mais fácil? Como fazer uma educação tecnológica mais fácil? Isso, é um passo super difícil, né? Porque é uma proposta que realmente a gente... se você falar assim ao céu, você pergunta, vixe, mas é programação, mas é robô, é ciência. Como é que a gente faz isso? A gente começa com o básico, né? A gente tem uma metodologia de ensino que a gente divide em 3. Estruturação, conhecimentos físicos, energias, fenômenos físicos, e depois volta para a programação desplugada e programação. Então a gente desenvolve isso a partir de uma base, e com materiais reciclados a gente faz diversos projetos, onde a gente começa com a estrutura, a gente entender o que é uma engrenagem, o que é estrutura, o que é sólido, o que eu construo uma coisa, e isso é interdisciplinar. Ele passa para ciência, tecnologia, arquitetura, entre outros conteúdos. E aí ele também faz com que ele desenvolva conteúdos já aplicados em ciências e matemática, né? Que a nossa proposta é focada nisso. Para as energias físicas, questões métricas, entre outras coisas, que a gente faz no módulo de energias e efeitos físicos. E, por último, a gente utiliza a computação desplugada junto com a programação digital, onde a gente também aplica isso de forma não digital e de forma digital. Então, depende da faixa etária, a gente utiliza no mesmo nível. Sim, acho que isso é muito interessante, porque é legal porque vocês fazem etapas, né? E eu acho que até eu falo muito isso nas minhas aulas de programação, inclusive, assim, quando eu trabalho com treinamento de professor e tudo mais. Gente, um segredo da programação que a gente leva para a vida é o seguinte: é você pegar um problema grande. A gente sempre tem um problema grande. Esse problema grande pode ser dividido em problemas pequenos. Então, problema grande é difícil de resolver. Problema pequeno é fácil de resolver. Então, isso acontece mais simples. Então, quando você fala assim, robótica, é eletrônica, é programação, é não sei o quê. Para quem está começando, é um caos. Assim, para acender um LED num Arduino, você tem que entender corrente, tensão, resistência. Você tem que entender o que é um loop. Então, assim, é muita coisa para um LED piscar, para você entender mesmo. Então, é interessante porque você... Não, então tá. Vamos lá. Eletrônica do básico. É isso aqui, vamos usar elementos sustentáveis para isso e tudo mais. Programação. Programação não simplesmente relacionada ao digital, né? Que a pessoa, programação, eu preciso ter o computador. Eu comentei com isso até nas lives aqui. Então, o pessoal falando assim... Eu falei, gente, programação é você entender toda aquela lógica da sequência de passos e tudo mais. Então, quando você entende isso, você pode fazer programação desplugada, você pode usar linguagem de blocos, você pode usar as linguagens complexas de alto nível que você estava usando. A essência é a mesma. Então, a pessoa pega bem aquela base, ela depois vai trabalhar
depois, com uma linguagem de blocos, mas vai trabalhar com um Java, com C, com talvez depois Sim. até um Assembly da vida, porque a essência é a mesma, né? Enfim. Pois é, aí acaba que a gente fez isso, essa etapa crescente, né? Uhum. Mas assim, a gente vê isso em cada ano vai ter essa etapa, mas ela vai crescendo ao longo dos anos para se tornar mais robusto. Por exemplo, a gente começa, isso daqui é um projeto simples, né? É um carro elástico, né? E aí você coloca aqui, gira, ó, o que é que ele tá usando? Tampinha de garrafa PET, palito de picolé, espeto de churrasco, tampinha e CDs. Massa. Então, tipo, tudo fácil, aí porque é acessível, né? Tu perguntou. Primeiro, metodologia, a gente tem um passo a passo, uma metodologia que a gente acredita muito nela e a gente vê resultado nas escolas que a gente aplica. Segundo, os materiais reciclados, porque eu acho que o mais difícil da robótica é porque você tem que comprar tudo da China, do Cazaquistão, do um monte de canto, mas então a gente pensou nisso. Poxa, a gente tem que ser alguma coisa que esteja aqui, do meu lado. Aí a gente, ó, por exemplo, esse daqui, ele vai entender a energia elástica. E por que é importante entender a energia elástica? Ele pode usar a energia elástica no robô dele. Ele pode utilizar a propulsão elástica em algum efeito físico que ele queira encontrar, tipo, numa casa, num portão. Então, ó, por exemplo, aí aqui eu vou colocar ele para... Então ele vai girar, ó, perceba. E aí aqui a gente tem todo um efeito físico, ó. Ele tá girando várias vezes, porque isso é um efeito de contração de peso, um equilíbrio de proporção entre giros, que aí a gente chega em velocidade angular, com velocidade, etc. Sim. Você pode abordar diversas formas, por exemplo, eu explicar para um aluno o que é uma conversão de uma energia elástica para uma energia cinética com isso daqui. Aí, mas eu não preciso dizer para ele esse termo técnico. Eu falo para ele assim, cara, vamos fazer um carrinho elástico? Massa, legal. Quando ele montar e ele brincar com isso, que a gente tem 4 etapas também. Dentro de cada projeto, a gente tem as etapas a gente tem a etapa de aprender, de criar, de brincar e de explorar. Então a gente faz com que ele brinque e se divirta e ao mesmo tempo ele vai aprender. Aí a gente começa a falar muito sobre como é que a gente ensina para ele, né, o conteúdo. Por que você acha que essa etapa do brincar é importante? É a aprendizagem lúdica, né? Da aprendizagem criativa. Ela faz com que a gente consiga propulsionar, né, a educação através como é que eu posso dizer? Da arte de aprender sem ser obrigatório, entendeu? Sim. Tem um termo técnico, né? Aquela aprendizagem não cognitiva, não forçada, não imposta, entendeu? Sim, é muito interessante essa questão, porque eu estava até falando isso na semana passada sobre aprendizagem criativa, que tem a parte do play, que é basicamente brincar, né? E quando a gente vai vendo a questão quando o pessoal lá do MIT fala muito sobre isso e tal, eles falam assim, que às vezes não é qualquer brincadeira, mas geralmente nesse brincar, você está falando muito de testar processos, de experimentar, né? Tipo assim, como é que o carrinho vai mais rápido? E se eu fizer não sei o quê? Isso. Que é uma coisa que a gente já faz naturalmente, né? Ainda principalmente as crianças. Então, esse processo de testar, só que assim, ele é, como você falou, né, mais leve. E aí a gente entra naquele estado que a gente vê, estado de flow, né? Que a gente passa o tempo e nem vê. Então, quando você está na aula de física lá, tradicional, aí o cara, F é igual a KX. Aí tu, cara, que saco, notebook, não sei o quê. E aí o que você está olhando? Você está olhando o seu relógio. Professor, tá na hora? E nesse caso não, né? Você falou antes, né, que os alunos, eles ficam, eles querem aprender. E às vezes, principalmente, você está falando muito de ensino médio, às vezes a gente não respeita o brincar. Então, assim, brincadeira é coisa para criança, já de infância. Gente, é muito pelo contrário, né? Se você consegue trazer esse tipo de experiência lúdica, ao longo de toda a jornada, você vai engajando mais, eles vão testando mais, vão querer se aprofundar em todo aquele conteúdo, né?
Isso é muito importante. E eu digo, a gente, às vezes, até o ensino médio, ele não quer brincar. A gente troca o termo de desafios, né? Uhum. Mas é o mesmo processo. É porque eles não querem ser crianças. Eles, na cabeça deles, não querem ser crianças. Mas eles querem brincar, entendeu? Sim. Eu acho que nós... Para fazer isso, Cara, tu não sabe. Eu tava em São Paulo, né? Que eu fui para um campeonato de robótica. Aí eu fui, cara, eu me peguei brincando, assim, montando coisas makers, tinham lá uma área maker, aí eu fiquei lá. Eu sei a maior parte daquelas coisas, só que eu me dei ao luxo de dizer assim, eu não sei de nada, por favor, me ensina. Sim. Aí eu cheguei lá, olha, foi a tarde mais divertida da minha vida, porque é voltar aquele princípio de você reaprender, aprender com o próximo, escutar, eu gosto muito disso. Sim. Eu tô falando muito, pessoal, mas eu gosto também de escutar, de participar. Não, a gente tá falando sobre o seu projeto, então é isso mesmo. Tem que falar e tudo mais. Eu tô aqui quase como mediador, exatamente para entender esse processo. Inclusive, você estava falando que vocês passam isso para as escolas, mas uma coisa que não ficou claro é assim, vocês dão as aulas ou vocês treinam os professores? Como é que é isso? Pronto, a gente está ainda se estruturando, né, no processo, porque hoje a gente dá as aulas e a gente está querendo também passar essa linha de formar professores, porque a gente encontra que o problema da robótica, da educação tecnológica, não está sendo mais o acesso em si, mas também o acesso do profissional em saber aquilo. Então a gente percebe que o profissional está precisando disso. Tem muitos pedagogos, professores que procuram a robótica, e eles querem isso, eles querem buscar cada vez mais. Eu quero aprender, como é que eu faço para ensinar isso? Então a gente está se organizando, a gente vai gerar eu vou até mostrar aqui para você, ó, a gente está criando uma apostila. Legal. E uma apostilazinha onde a gente vai fazer com que a gente consiga potencializar isso cada vez mais e fazer com que mais e mais pessoas possam aproveitar a robótica sustentável e impactar a sua escola, né? Não só a sua escola particular, como sua comunidade. A gente leva muito essa filosofia dos valores, tanto da acessibilidade como da sustentabilidade. Transformar a sua escola em sustentável, né? Isso não é só porque ela quer economizar, e sim é uma proposta de mudança, né? E a gente acredita nisso, que a educação ela tem que... a gente acredita muito que a mudança ela parte para o sustentável. Ela é a economia sustentável, proposta sustentável, educação sustentável, robótica sustentável. Então, a gente tem esse cerne muito grande na gente. Legal. E, bom, o material vocês estão falando que estão desenvolvendo, mas acho que uma coisa que a galera que está aqui quer saber, beleza, tem um monte de gente aqui louco, não, eu quero saber quais as dificuldades. O que você pode dar de dica para esses professores, assim, como você falou, professores de várias áreas de informação. Quero começar. Por onde eu começo? O que você consegue dar de dica para essas pessoas que, cara, nem entende eletrônica, tá caindo de paraquedas ou já tá dando os primeiros passos? Você consegue dar alguma dica para esse pessoal começar? Dou. Eu vou responder essa pergunta e vou responder outra que está no chat, que diz assim, quais as dificuldades de desenvolver esses projetos na rede pública, né? Isso, boa. Pronto. Eu acho que essa mesma dificuldade é o conjunto, né? Primeiro, a rede pública, ela para governo, né? A gente já tentou, por exemplo, eu como empresa já tentei atuar várias vezes. O projeto nasceu de lá. Mas a gente já tentou trabalhar até com o governo para gerar mais resultado para o governo. Mas muito problema é a política na rede pública. Então, às vezes, gente, infelizmente, às vezes eles compram gato por lebre porque eles querem. Então, não adianta. É muita burocracia, a rede pública é muito complicado. Sim. O que eu posso dizer, tanto para o professor de escola pública como professor de escola particular, é que comece realmente do básico. Eu, como biólogo, eu não sabia nada de eletrônica. Como é que um biólogo agora hoje, por exemplo, hoje eu trabalho com transistor, por exemplo, um robô desse que eu faço grande, ele tem
além da eletrônica tradicional, né, que a gente chama de eletrônica digital e analógica, a gente ainda tem o microcontrolador, entre outras coisas, porque a gente utiliza vários componentes, né? Uhum. Então, assim, como é esse começo? Como desenvolver esses projetos? Aí eu digo, a gente começa do básico, primeiro, entender aquilo, né? Eu comecei com a sustentabilidade, porque era o que era, assim, acho que o mais forte na minha pessoa. Então, eu procurei sempre utilizar materiais de fácil acesso. Uhum. Então, esses materiais me conduziram para eu aprender e desenvolver a robótica sustentável. Ah, então foi Se mais você tem a uma facilidade dos materiais, tipo assim, tem um motorzinho lá do computador. Você, cara, como é que funciona isso? E se eu pegasse uma pilha, então, a partir de tentar fazer essas coisas funcionarem dos materiais que você tinha, aí você foi incrementando o seu conhecimento e foi andando nessa jornada. Isso, perfeito, Luan. Justamente, era isso que eu falo para as pessoas. Por exemplo, se você é um professor de português, eu posso usar uma linguagem criativa que vá pensar sobre linguagem de programação. Se eu sou um professor de matemática, eu vou colocar questões de matemáticas envolvendo tecnologia. É o que eu digo, existem diversas formas. Até falei para uma amiga minha que mas André, como é que eu posso aplicar tecnologia, essa maker, por exemplo, a história, geografia? Eu digo muito simples. Faz uma carta, pede para os alunos fazer, que é muito do princípio da aprendizagem criativa, né? É procurar a aprendizagem por projetos, desenvolver projetos de construção, fazer um barco de papelão, fazer um barco. Ah, mas barco. Olha aí, já me perguntaram assim, mas barco de papelão molha. Eu digo, epa, tem várias formas de fazer ele não molhar. Então, assim, busque, vá explorar. Então, assim, eu digo para as pessoas que, para começar, peguem aquilo que está mais fácil de você e desenvolva. Porque é muito mais. Ó, pensem bem, é muito mais fácil você aprender uma coisa que você já gosta do que você começar uma coisa que você nunca viu. Então, eu, como biólogo, eu comecei com a sustentabilidade, mas você pode começar por diversas outras coisas. Projetos diferenciados, história, geografia, projetos interdisciplinares. Legal. Não, desculpa te interromper, mas é só para, vamos dizer assim, botar uma lupa nisso aí, que essa sacada é muito boa. Porque você fala assim, vamos pegar esse exemplo, professor de história. Cara, eu não tenho contato com tecnologia, eu sou de humanas, né? Nossa, eu recebi isso muito no meu curso. Não, sou de humanas, eu não vou mexer com robótica, não sei o que. Não, cara. E essa sacada que você deu é uma sacada que eu vou até usar nos meus cursos. Então, tá, o que eu faço? Gente, a robótica tem várias ferramentas. Você falou, você pode trabalhar com microcontrolador, você pode trabalhar com programação, você pode trabalhar com eletrônica e tudo mais. Mas, pô, eu sou apaixonado por história. O que você pode contextualizar nesse contexto? Assim, contextualizar no contexto é ótimo, mas assim, o que você pode trazer para essa sua realidade? Então, tudo que você traz de aplicabilidade, como se fosse, vamos fazer uma maquete. Só se você fazer uma maquete que é algo prático, né? Não vai ficar só naquele PowerPoint, naquela coisa bem oral. O que eu consigo aplicar ali? Você falou as coisas de barco, um exemplo que eu sempre gosto de dar para professor de história é falar assim, poxa, você pode tentar construir uma catapulta. Então você fala assim, poxa, você fazer ali com elástico, não sei o quê. Então, e com isso você pega todo o contexto. Poxa, como é que umas pessoas lá na Roma antiga, né, tinham que guerrear, não tinha eletricidade, não tinha. Como é que eles faziam os armamentos de guerra dele? Então você pode falar sobre esses vários contextos. O que é o mais importante nisso daí? Essa coisa, quando você cria alguma coisa, né? Isso fica muito mais marcado. Eu acho que essa é a mensagem principal que tem que ficar para cada professor. Quando você passa uma matéria de forma passiva, por isso que a tal da metodologia ativa está tão falada, né? Assim, nossa, que modinha é toda metodologia ativa. Por quê? Porque quando você traz para o aluno a possibilidade dele ter que criar, dele ter que fazer as coisas, ele vai se engajar mais e vai ter mais significado. Que é isso, assim, você falou, poxa, na escola pública. Foi interessante que você falou de escola pública, quando você trabalhava em escola pública, e assim, geralmente o que eu imagino de dificuldades, e essa dificuldade é real, mas você não chegou a citar essa dificuldade, foi assim, mas eu não tenho recurso, mas não sei o quê. E assim, isso é real, mas cara, você falou assim, não, aí a gente fez um super esquema com o pessoal, eles traziam a sucata, e a gente fazia isso e tudo mais, então assim, é você começar. Eu imagino, por exemplo, que sua direção assim,
Ah, nossa, ó, André, vai fazer isso aqui. Não, você fez porque você quis, porque você queria fazer projeto com seus alunos e tudo mais. Então, acho que essa é a proatividade que tem que acontecer. Antes, eu sei que você está querendo muito falar, só vou deixar uma coisinha antes de você falar assim. Uhum. Eu acho que no nosso caso, existem dois tipos de coisas. Você falou assim, pô, posso oferecer esse sistema para a escola pública. E aí você falou, politicagem é sempre muito desafiador. Eu sou muito da filosofia de implodir o sistema. Como assim implodir o sistema? Hoje eu trabalho com treinamento de professor. E aí eu ofereço muito conteúdo gratuito, eu ofereço meus cursos online para que esse professor de escola pública, tipo assim, desperte nele, que seja um cara de uma escola pública ali. E, cara, eu vou fazer. Eu vou fazer. E eu que vou fazer. E aí as coisas vão acontecendo. Ai, por que aquela pessoa daquele colégio lá do interior de não sei o quê? Ah, eu, conheci o Luan, conheci o André, conheci não sei quem. E vai fazendo. E aí as coisas vão acontecendo, né? E lógico, se puder encontrar um sistema bacana, né? Porque se tiver um governo legal que está querendo fazer diferente, pô, lógico, é uma porta que abre várias, né? Quando vai fazendo tudo bacana. Então, mas é isso, desculpa, você fala aí o que você ia falar. Não, eu concordo. Eu acho que eu nasci daí. Luan, eu acho que eu, como professor, eu ainda sou professor de escola pública, só que eu tô no turno da noite. Então, assim. É outra pegada, né? É outra pegada, mas assim, mesmo assim eu ainda mantenho um projeto lá, mas é para mostrar para as pessoas, e muita gente, não é fácil. Sim. Muitas vezes eu já escutei de diretor não, o diretor sempre foi meu parceiro, mas de muitos profissionais assim, tu tá trabalhando de graça, isso daí não vai levar a nada, isso daí não vai mudar nada. Mas é o que eu falo assim, ó, se eu salvei uma pessoa, eu já tô feliz. Então, assim, eu vou com passo de formiguinha, né? Tem até um filme de um soldado que ele resgata uma pessoa por noite. E no final ele já tem salvado mais de 100. Então, é mais ou menos esse espírito da educação, cara, né? Isso é maravilhoso, assim, eu acho que essa talvez seja uma das mensagens principais. O problema é que a gente é muito focado, às vezes, no tal do resultado final. E querendo ou não, a gente pode ficar discutindo várias horas, mas, assim, a grande motivação de um professor, principalmente de escola pública, não vai ser salário e não vai ser tão cedo. A não ser que role alguma coisa muito pontual. Então, isso vai ser isso. Então, foco na missão, né? Eu acho que motiva, essas 24 pessoas que estão aqui, muitas delas cara, eu quero transformar a vida daquele aluno. E, gente, a gente não sabe do dia da manhã. A gente fica muito nessa. Mas você é trouxa. Por que você está fazendo isso? Está tirando dinheiro do seu próprio bolso para dar para aluno? O que é isso na sua cabeça? Mas isso é uma visão de curto prazo. Toda vez que a gente procura gerar valor para outras pessoas, isso vale para a vida. Mas vale para a escola também, né? Todas as coisas voltam, gente. Então, assim, por exemplo, no seu caso agora, você... deu dinheiro pro seu aluno, você, cara, imagino que várias vezes você trabalhou muito fora das suas horas que não eram contabilizadas. E hoje, por exemplo, no seu caso específico, vocês estão trabalhando um modelo de negócio que pode, sei lá, se tudo der certo, tomara que dê certo, te dar muito mais dinheiro do que... Eu tô falando de financeiro. Nem tô falando da missão, de sustentabilidade, que é muito legal, de transformar vidas, que é muito legal. E também financeiro, a gente não sabe. Gente, faz. Depois você vê, cara. Cara, tu falou tudo, Luan. Isso é muito essencial. Eu acho que eu digo assim, eu sou fruto, né? Os meus resultados hoje são frutos das ações que eu fiz lá no passado. E muita gente dizia que não valia nada. E eu acreditei. E eu acho que uma das coisas que eu acho que mais fica difícil para as pessoas, eu acreditei nos meus alunos, assim. Eu sempre motivava eles, gente, isso daqui é sucesso, isso daqui vai ser o futuro, gente, vamos comigo. Gente, aí eles não acreditavam. Mas quando eles começaram a embarcar e quando eles viram, cara, o quanto a gente já viajou, o quanto a gente já ganhou prêmio, reportagem, a gente já apareceu no Como Será, legal. A gente apareceu nos jornais locais. Cara, muita coisa mudou. E assim, hoje, a proposta que a gente está se causando, né? É de transformação. A gente tem uma missão. A gente pode ter o dinheiro? Pode ter o dinheiro, vai dar tudo certo, é assim que a gente espera. Mas, cara, é o propósito. A que a gente chama de propósito maciço transformador. A gente quer mudar a realidade da educação. E aí, assim, ficou tão forte porque a gente
não é só o dinheiro, tudo bem, tem o dinheiro envolvido nisso, mas a gente tem um propósito tão grande que a gente sabe que se a gente compilar e fizer isso bem feito, a gente ganha os dois. Total. O impacto e o financeiro. O problema, talvez, André, é que as pessoas elas acabam separando as coisas. Elas falam assim, ou você faz um projeto social, ou você ganha dinheiro. E, gente, não existe isso. Você pode sim ter o melhor dos dois mundos. Eu digo mais. Quando você, por exemplo, você falou assim, você fala com muita paixão do seu propósito. O que acaba sendo dinheiro? Gasolina para você conseguir escalar mais, atingir mais pessoas, né? Lógico que assim, pô, você vai ter um conforto, mas não é tipo assim, é porque eu quero ser o top 3 da Forbes. Cara, isso é muito pouco comparado, né? Com a quantidade de impacto que você pode gerar, vidas que você pode mudar aqui. Cara, quem vive, sei lá, eu já trabalhei 6 meses numa escola pública. Quando você percebe que você é capaz de transformar aquele aluno, às vezes aquele aluno que não quer nada com nada e tudo mais, você vê aquele aluno engajado depois do seu processo, cara, isso é o melhor salário, né? Lógico, a gente precisa comer, a gente precisa fazer as coisas, mas é isso que move, entendeu? Eu acho que isso é interessante. Tem uma vez que eu tenho um cara que trabalha muito com essa coisa de futuro e tudo mais, né? De futurismo, que é o Thiago Matos. E ele tem um conceito muito interessante. Acho que não é dele, acho que é de outros estudos, mas eu já ouvi pela primeira vez dele, que são os novos bilionários. E geralmente bilionário é o quê? Pô, o cara que tem R$ 1 bilhão. Ele fala, não, os novos bilionários ou milionários são aqueles que são capazes de impactar 1 bilhão de pessoas. Esses são os novos. Tipo assim, você fala, cara, isso é muito legal. Então, assim, será que você Então, isso é quando você cria, né, essa mentalidade, né, que nem vocês agora, pô, a gente quer fazer isso, e a escola pública, a escola particular. E eu acho que isso, quando você tem esse cerne, dá para ir muito longe, né? Não, com toda certeza. E você faz isso com paixão. É como você falou, eu acho que o meu sonho ainda, e o que eu continuo, é assim, no final, né, se der tudo certo e a gente estiver lá, e dizer assim para as pessoas, eu fui professor de escola pública, o meu sócio aqui é ex-aluno de escola pública, e a gente está aqui. Mostrar para as pessoas o quão é impactante a ação. Então, assim, uma ação que a gente parece que é um bater de borboletas, pode daqui no futuro virar um furacão. E é um furacão não de destruição, de transformação. Então, nosso propósito é transformar. A gente diz assim, o propósito da robótica sustentável é impulsionar a educação para o futuro. Esse é o nosso propósito maciço transformador. E o que é esse futuro? É a sustentabilidade e a tecnologia. Então, assim, é um propósito muito audacioso, mas a gente mostra assim, isso com empenho. E não é só eu. Se fosse só eu vivi muitos anos só sendo eu e meus alunos. Mas hoje tem mais pessoas somando nesse propósito, acreditando nessa energia e esse acreditar em conjunto para a empresa faz com que a gente queira para o futuro ganhar e ter esse sucesso, né? Não só financeiro, mas o sucesso educacional, porque, cara, ainda o pessoal pensa assim, não, mas já mudou muito, tem muito professor com metodologia ativa, tem não, viu? Não, tem a gente ainda continua sendo a exceção. Não, e a gente tem que lutar todo dia para não ser mais a exceção. Isso. A gente tem que lutar para mostrar para as pessoas que existem essas outras possibilidades. É por isso que hoje a gente está tangibilizando, né? Está transformando isso em um conteúdo para realmente mostrar para o professor, olha, você é capaz. Você pode isso, o seu aluno pode isso, todo mundo, a escola pode assim. Então a gente quer mostrar isso para as pessoas, utilizando a nossa metodologia, utilizando os nossos passo a passo, para conseguir fazer essa transformação na educação. Assim, já até. Porque o Instagram ele daqui a pouco vai expulsar a gente, que é só 1 hora de live e a gente tem 6 minutos. Então eu já vou tentar fazer uns fechamentos aqui. E é interessante, assim, eu acho que a gente às vezes tem, vamos dizer assim,
o que você falou, né? Propósito massivo, né? Poxa, de impactar várias pessoas. E aí varia muito de pessoa para pessoa, mas eu acho que a gente tem que ter esse propósito, né? Então, e a gente pega até no começo da sua história, quando você pega assim, pô, eu sou um professor de escola pública da biologia, que estava só tentando terminar meu doutorado e tudo mais, e você fez um propósito que não era tão massivo. Pô, eu quero transformar esses alunos, eu quero fazer isso. E eu acho que cada pessoa, cara, se cada uma das 23 pessoas que estão aqui tiver mais ou menos essa coisa, olha só, já é um tanto massivo, né? Então, eu acho que essa chama que é essencial, né? De cada um, às vezes, alguns vão tentar, né, alçar voos, né, e maiores, assim, né? Que nem você falou, pô, vocês querem fazer. Mas, gente, que você seja a transformação massiva da sua escola, né? E que você comece com esse primeiro passo, porque não adianta nada o André fazer uma metodologia bonitinha, pô, eu que tô distribuindo conteúdo pra caramba aqui. Gente, quando tem um colega aqui de Brasília, um professor, que ele, tipo assim, foi o primeiro cara que deu aula de Arduino aqui, o cara é o papa do Arduino aqui de Brasília, o professor Isaías. E ele fala assim, toda vez no começo das aulas dele, ele fala que para você aprender Arduino, você precisa de 3 coisas: saber ler, escrever e querer. Então, assim, não é, eu sou das exatas, eu sou da humanas, eu manjo de tecnologia, eu nasci... Não, não é isso. Ler, escrever e querer. Só que se eu pudesse dar um peso para essa aqui, acho que seria um peso 5. É querer muito. E não é só aprender robótica. Cara, eu quero trazer uma realidade diferente para os meus alunos. Eu vou parar de mimimi e ficar reclamando do meu colega que não faz nada. Eu vou parar de mimimi, parar de reclamar do diretor ou reclamar do meu secretário de educação ou do meu presidente. Acontece. A gente tem que estar atento, tem que estar atento. Mas, cara, a pergunta que todo mundo tem que fazer ao sair dessa live, ao sair da aula é: eu já fiz tudo que estava ao meu alcance para transformar a vida desses meninos? Então, se essa resposta é não, então, cara, para de olhar para o lado, para de reclamar do coleguinha, que a gente sabe de escola que é só picuinha, é só treta. Cara, tampa o ouvido e segue, cara. É pelos alunos. Às vezes, nem o aluno sabe que ele é capaz. O nosso trabalho é, cara, você é capaz e eu não vou arredar o pé enquanto você não fizer isso. Isso é verdade, Luan. Assim, se cair, a gente tenta só retornar para finalizar. Eu vou te sinalizando. Mas, assim, eu acho que é muito importante